E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ó, mostrar uma novidade que a partir de agora que nós vamos ter aqui, ó. Thiago Caiaqueiro agora está entrando numa nova fase. Isso mesmo, pessoal. Olha para vocês verem que bênção. Ó, a partir de agora, nos vídeos do Thiago Caiaqueiro.go, estaremos aí, ó, com os novos caiaques da Titan Caiaques, pessoal, ó. Aqui é um Ares e aqui é um Atlas, ó. Minha esposa também vai estar aí participando das pescarias junto comigo. Quero agradecer imensamente o senhor Vinícius e o senhor Maurício aí pelo presente, pela parceria, viu? Que Deus possa abençoar imensamente a vida de vocês e vem com a gente, pessoal. Vamos lá que tem muito conteúdo pra gente fazer, hein? Olha aí, muito obrigado, senhor Vinícius, senhor Maurício. Deus continue abençoando imensamente a vida de vocês. E vamos lá, hein, galera? Tchau, tchau, tchau!